Saudações alvinegras, pessoal. Esse é mais um vídeo dos meninos de Faro da Vila. Eu sou Danilo Rattori. Enquanto o Santos não entra em campo, pelo menos oficialmente, né? Afinal de contas, ele entra em campo, não oficialmente ainda faz a gente passar vergonha. Estamos aqui na Casa de Pautas, mas, como eu fiz o vídeo ontem sobre os possíveis adversários do Santos na Copa Sul-Americana, trago hoje os possíveis adversários do Santos na Copa do Brasil. Inclusive, foi aparentemente confirmado pelas notícias que eu vi aqui, que o sorteio da Copa do Brasil será no mesmo dia 27, também conhecido como próxima segunda-feira. Então o Santos, numa palavra só, já vai conhecer os seus próximos 3 adversários da fase de grupos da Sul-Americana e o próximo adversário do mata-mata do Santos na Copa do Brasil. Então, para que você já fique preparado para o que pode vir nestes sorteios, nos temidos potes, tanto da Conmebol quanto da CBF. Fizemos um vídeo ontem falando dos adversários prováveis, os mais temidos, os mais conhecidos, os nem tanto, da Sul-Americana. Hoje falaremos sobre os adversários da Copa do Brasil. Então, vamos assistir aí. Assistam com a gente, acompanhem com a gente os nossos adversários. Mas antes, peço sempre, se inscreve no canal se você não for inscrito, deixa o like, compartilhe, comente aí, participe, diga qual que é o que você quer pegar no sorteio. Lembrando que essa é a mesma fase que no ano passado o Santos pegou o Coritiba. Então, na minha opinião, o Santos pegou um adversário bastante complicado. Assim, o Santos acabou vencendo, mas perdeu o primeiro jogo aqui no Paraná, em Curitiba, jogando muito mal, diga-se de passagem. Venceu jogando muito bem, um dos melhores jogos. Lembrando também que esse é o jogo em que o Santos cumpre o segundo mando de punição. Então o Santos já cumpriu a punição, por sorte, digamos assim, né? O Santos teve a oportunidade de ser mandante em função do sorteio contra o Iguatu, do Ceará. Então jogou contra o Iguatu de portões fechados, teve lá as dificuldades, enfim. Mas tem mais um jogo de punição, lembrando que é uma punição por aquela invasão de campo no jogo de volta contra o Corinthians, em que o Santos foi eliminado na Copa do Brasil do ano passado. Então, só para lembrar que essa é a terceira fase, é a fase em que entram os times da Copa do Brasil, campeão da Copa do Brasil, times que se classificaram para Libertadores, campeão da Copa Verde, campeão da Copa do Nordeste e campeão da Série B. Mas os potes são por ranking da CBF. Então, por exemplo, que time que foi campeão da Série B ano passado foi o Cruzeiro, né? Tá, o Cruzeiro entra no pote 1 por função de ranking. Mas se o, sei lá, o Vasco também acaba entrando por causa disso. Enfim, não sei quem que é o campeão da Copa Verde, mas deve ser o Paysandu, eu imagino. Deixa eu até confirmar aqui, campeão da Copa Verde. O campeão da Copa do Nordeste acho que é o Fortaleza, né? Isso, o Paysandu é o Paysandu é o atual campeão da Copa Verde. Entra nessa fase, não passou pelas fases anteriores, mas pelo ranking ele está no pote 2. E a gente tem, inclusive, uma situação muito curiosa que é nenhum time da Série A está no pote 2, que é uma coisa um pouco incomum, pelo menos na Série A que vai ser jogada. Ano passado, por exemplo, o Santos pegou o Coritiba, que tinha acabado de subir e era um time de Série A na temporada. Esse ano, por exemplo, o Cruzeiro é um time da Série A dessa temporada. Quem mais que subiu esse ano? O Grêmio subiu esse ano também. É um time da Série A dessa temporada. Então o Coritiba era um dos... Acho que eram 4 times da Série A daquela temporada que o Santos poderia enfrentar, 4 ou 3, tinha Juventude. O Santos acabou pegando um deles e foi um confronto relativamente difícil. Assim. Eu considero difícil, o Coritiba é um time complicado. Dentro das possibilidades que tinham lá, e tinham possibilidades bem mais acessíveis, digamos assim, o Santos pegaria alguns adversários que talvez não complicassem tanto a vida do Santos. Esse ano, o Santos não pode pegar nenhum time que está na temporada 23 na Série A. E aí é muito interessante. Um pote tem só times da Série A, outros times das séries B, C e D. Então vamos falar sobre eles, mais ou menos na ordem aí do ranking. Começando com o que eu considero um dos, se não o, adversário mais difícil que o Santos poderia pegar na primeira fase, que é o Sport. Sport que caiu no ano retrasado, se eu não estou enganado.
acho que não foi no ano passado que ele caiu, acho que foi no retrasado. O Santos enfrentou o Sport ano passado. Mas que vem bem, é o líder do grupo dele, mas o líder muito bem, assim, do grupo dele do Campeonato Pernambucano. E na Copa do Nordeste, ele também é o líder, um ponto à frente do Fortaleza, que é um time bastante organizado. Claro que o Fortaleza vem jogando Libertadores e tal, mas ainda assim é um time bastante difícil. Venceu o CSA por 3-1 na última rodada da Copa do Nordeste e vai pegar o CRB nas quartas de final. Então o Sport eu considero um dos times mais difíceis desse pote 2 que o Santos pode enfrentar. Em seguida, eu abri um site aqui que colocou essa ordem. Eu até acho que é a ordem do ranking. O Santos está, tipo, atrás do Corinthians, mas na frente do Grêmio, do América, do Botafogo, Cruzeiro, Curitiba. Então acho que já está na ordem do ranking nesse site que eu peguei. Em seguida vem o CRB, que vem nesse momento de uma derrota de 3-0 na Copa do Nordeste para o Bahia, mas está classificado, vai pegar o Sport, então ele se classifica em quarto do grupo A, enfrenta o primeiro do grupo A, que é o Sport Recife. Inclusive, essa Copa do Nordeste, nem Bahia, nem Vitória, bom, nem Sampaio Corrêa, nem Santa Cruz, mas Bahia e Vitória não se classificaram para o mata-mata, e o Ferroviário se classificou, então interessante. No Alagoano, ele é o líder do grupo dele, que acho que é um grupo só, não sei direito o regulamento, mas ele é o líder, então o CRB é um pouco abaixo do Sport, mas uma campanha boa nas duas competições. Em seguida vem o CSA. O CSA está eliminado da Copa do Nordeste, ficou em oitavo, em último do grupo B, então atrás de Campinense, Bahia, Santa Cruz, Sergipe, Náutico, ABC e Ceará. E no Alagoano, ele está em quinto, fora da zona de classificação, atrás de Asa, Murici e Coruripe. Então o CSA parece ser um time menos estruturado, assim, menos ameaçador do que o CRB. Já o Náutico venceu o Ferroviário na última rodada da Copa do Nordeste, está classificado em terceiro no grupo B, atrás de Ceará e ABC. Na próxima partida do Nordestão enfrentará da Lampions League, né, da Lampions League, enfrentará o ABC de Natal, time com mais títulos estaduais. E no Pernambucanão ele está em segundo, 5 pontos atrás do Sport. Então, não sei, o Náutico também é um time que eu acho bastante complicado. Bastante, talvez não seja o termo, mas complicado. No nível do Santos, qualquer time é bastante complicado, né? Não sei o que eu tô falando. Em seguida vem o Remo, o clube do Remo, tradicionalíssimo do Pará. No Parazão, eles está em primeiro do seu grupo, muito à frente do Caeté, que é o segundo. São 3 grupos no Parazão. E aí, esperando também a participação na Série C. Então, aí temos um time de Série C, no caso do Remo. Acho que tanto o CRB, quanto o CSA, quanto o Náutico e o Sport, acho que estão todos na Série B. Então, o Remo já aparece na Série C. Então, um time que, teoricamente, seria mais acessível nesse sentido. Em seguida, a Tombense, que acho que joga. Ele jogou a Série B. Vai jogar a Série B. Tá confirmado. O CRB tá aqui. O CSA caiu. O Sport tá na Série B. CRB, Sport, Tombense. E o Náutico. O Náutico caiu também ano passado, né? Então, tanto o Náutico quanto o CSA já são times de Série C. Então, aparecem acima do ranking, porque estavam jogando a Série B, mas não são exatamente acima do ranking. A Tombense, que não se classificou para o mata-mata do Mineiro, mas se classificou para o torneio do interior, eu não lembro, torneio Independência, não sei direito como é que eles chamam. Enfrentou o Pouso Alegre e venceu porque marcou gol fora de casa contra o Pouso Alegre. O Pouso Alegre que é um time muito estruturado, acho que se não me engano é da cidade de Pouso Alegre, mas é do sul de Minas, assim. Eliminou o Paraná Clube, então por isso que eu conheço bem o Pouso Alegre. Tem um hino que parece meio de anime, assim, interessante. Vai enfrentar o Vila Nova de Nova Lima. E, enfim, é um time que teoricamente é um pouco mais acessível, mas não sei. Seguido o Brasil de Pelotas, que não se classificou para o mata-mata do Gauchão e que está na Série D de 2023.
Então já é um time de Série D. A Tombense eu não tenho certeza. Deixa eu ver se a Tombense tá na Série D. Ou na Série C, né? Ou na Série B, talvez. Acho que Série B, né? A Tombense acho que tá na Série B. A Tombense Série B, o Brasil de Pelotas na Série C. E aí o Paysandu, time bastante tradicional. Lembrando que o Remo, o Santos enfrentou na Copa do Brasil de 2010, né? Então é um time que talvez aí deu uma sorte. O Paysandu que tá aí no Parazão vai jogar a Série C esse ano. No Parazão ele é o líder do grupo dele, o Remo é o líder do grupo A, ele é o líder do grupo B, mas já mais pau a pau, assim. Né? O Remo é muito líder na frente do Caeté, do Bragantino e do Itupiranga. O Paysandu tá 2 pontos na frente do Águia de Marabá e do Cametá. Águia de Marabá que é um dos possíveis adversários do Santos também. Então, o Paysandu que joga a Série C, junto com, deixa eu confirmar aqui, junto com o CSA e com o Náutico, e com o Operário de Ponta Grossa também. Em seguida, nós temos o ABC de Natal, o time muito conhecido por ser o maior campeão estadual de todos, com mais títulos. Né? Tá na Copa do Nordeste, venceu o Fluminense do Piauí. Deixa eu ver se classificou. Classificou em segundo no grupo do Ceará, o grupo B. E, consequentemente, enfrentará o... Cadê? Nossa, o ABC que, inclusive, eliminou o Vasco. Né? Acabou famoso porque eliminou o Vasco. Que seria um outro time da Série A, mas que acabou não sendo, né? Que pena. Enfim, a ABC segue vivo, deve enfrentar o Náutico e também vai jogar a Série B desse ano, o ABCzão. Em seguida temos o Ituano, que se eu tivesse, assim, além do esporte, né, outros times que eu não gostaria de pegar, um deles é o Ituano. Nem preciso explicar para o torcedor santista por quê. Ituano que se classificou, foi eliminado recentemente do Palmeiras, mas eliminou o Corinthians. Vai jogar a Série B esse ano. Acho que vai dar trabalho. E na Copa do Brasil, a gente já comentou, né? Ele passou do Princesa lá de Solimões, se eu não estou enganado, mas é lá no Pará. Talvez não, né? O Solimões acho que é do Maranhão. E. Ai, daí ele venceu vocês por 3x0. Essa coisa triste. Aff. Seu sofrimento. Mas enfim, se eu tivesse que escolher, preferia não pegar o Ituano. Nem o Botafogo de Ribeirão Preto, né? O Botafogo de Ribeirão Preto é um time que está aí no pote 2. Não lembro se chegou a classificar. Joga a Série B. Então também joga a Série B. Então joga a Série B. Joga a Série B. Bragantino que. O Botafogo foi eliminado pelo Bragantino, que era o grupo do Santos. O Santos quase se classificou e precisava de um empate. Contra o Ituano para se classificar. Botafogo. Então, dentre os possíveis adversários do Santos estão o time que efetivamente eliminou o Santos, vencendo por 3x0 numa partida tenebrosa do Peixe. E o Botafogo que eliminou o Santos na tabela. E aí vem outro time que eu não gostaria de pegar, que é o Volta Redonda. Eu não sei se eles ainda têm aquele Lelê, mas o Volta Redonda vem jogando demais, assim, tipo. Deu um calor lá no Fluminense, venceu no jogo de ida. Bom, eles tomaram 7x0 no jogo de volta também, né? Acontece. Mas eliminaram o Atlético Goianiense, que é um time que volta e meia tá aí nas cabeças e tal. Então o Volta Redonda é um time que eu não era muito afim de pegar, não. Apesar desse 7x0, né? Mas é um time que deve ser muito chato. Tá aí na Série C. Possivelmente então não tem os jogadores que montaram o time que fizeram uma grande disputa do Cariocão. Em seguida vem o Ipiranga do Rio Grande do Sul, que não conseguiu a classificação também. Né? Mentira, se classificou. Acho que foi eliminado pelo Grêmio. Pera aí. Ganhou do Grêmio o primeiro jogo. O Ipiranga ganhou do Grêmio o primeiro jogo? Gente, que absurdo, hein? O Grêmio do Soares, não sei o quê. Nossa, gente, olha o nível de alienação que eu tô, né? Deixa eu ver. O Ipiranga de Erechim venceu o Grêmio por 2x1 mesmo. Não que eu esteja duvidando.
tem o jogo de volta, mas eliminou o Bragantino, então é um time que, bom, no mínimo, tem 2 vitórias seguidas contra times de Série A, coisa que o Santos não conseguiu esse ano. Nenhuma vitória contra time de Série A. Então eu não descartaria o Ipiranga aí como um time a ser temido, talvez, né? Em seguida, o Nova Iguaçu, que tá aí na Série A do Carioca, não se classificou no mata-mata. Vai jogar a Série D esse ano, talvez então um time um pouco mais tranquilo. Os últimos jogos dele empatou com o Audax. Tá na semifinal daquele, tipo, como se fosse o torneio do interior do Rio de Janeiro, empatou com o Audax Rio. Mas antes disso venceu o Nova Mutum na Copa do Brasil por 5-2. Então, uma boa vitória aí do Nova Iguaçu, não sei muito o que esperar. O Maringá, que é o Dogão, o Maringá eu até conheço um pouco mais porque, enfim, é um time aqui do Paraná, a cidade onde meu irmão mora, abraço, Piá. E é um time que vem dando trabalho no Campeonato Paranaense. Chegou na semifinal, possivelmente não ganha do Atlético, mas o Atlético é um dos melhores times de campanha da Série A, né, esse ano. Mas já fez boas campanhas. Eu não sei se é o mesmo Maringá, porque o Maringá foi mudando de nome. Eu não sei se é o mesmo que ganhou o Paranaense em 2015, se eu não estou enganado. Mas talvez seja. Ele eliminou o Marcílio Dias, né? Até não pegou assim jogos tão difíceis na Copa do Brasil. Pegou o Sampaio Corrêa. É que o jogo contra o Sampaio Corrêa foi um troço épico. O Maringá foi roubado, estava empatando, a vantagem do empate era do Sampaio Corrêa, e no último minuto, um centroavante chamado Alemão, que o torcedor do Paraná Clube certamente conhece, marcou o gol. Já nos acréscimos, o Paraná se classificou, depois venceu o Marcílio Dias de Santa Catarina, e chega aí nesse mata-mata. Eu até fui ver aqui as datas possíveis. Se a Copa do Brasil fosse marcar o jogo de volta, eventualmente, assim, algum dos jogos para quinta-feira antes do feriado de 21 de abril, talvez desse para ir, assim, mas eu acho que não vai ser nessas semanas. Mas então, o Maringá acho que é um dos adversários também eventualmente mais acessíveis do Santos. E por fim, o último possível é o Águia de Marabá, o Águia de Marabá Futebol Clube, que joga aí a Série C. Então, aí times de Série C também. Não sei como é que ele foi no Parazão, deixa eu ver. Ele é o segundo colocado do grupo do Paysandu. Então, é um time que também é para ficar de olho. E estes são os times possíveis do Santos enfrentar nesta Copa do Brasil. Então, só repassando todos os nomes: Sport, CRB, CSA, Náutico, Remo, Tombense, Brasil de Pelotas, Paysandu e ABC, Ituano, Botafogo, Volta Redonda, Ipiranga, Nova Iguaçu, Maringá e Águia de Marabá. Um desses times será o adversário do Santos na próxima fase da Copa do Brasil. Se eu tivesse que falar os mais difíceis, eu acho que, na minha opinião, né? Sport, Ituano, Botafogo e Volta Redonda, assim. E aí, um pouco abaixo, eu colocaria daí o Remo, Náutico, Ipiranga. Acho que são Paysandu, são times muito complicados. Até o próprio CRB também, eu acho que vai ser difícil. No nível do Santos, na fase que a gente está, nenhum jogo é fácil, mas tem alguns adversários que dá para, não sei, ficar um pouco mais tranquilo. Não sei mais disso, né? Enfim, esperamos que o Santos consiga aí fazer valer a sua superioridade de valores, pelo menos, e que consiga se classificar mesmo perdendo o mando, né, tendo estádio vazio, para daí, na próxima fase, enfrentar um dos times que possivelmente são mais difíceis, já com torcida. Então esse foi o nosso vídeo. Muito obrigado a todos que assistiram o nosso vídeo. Muito obrigado a todos que acompanham o nosso canal. Muito obrigado a todos os nossos inscritos. Se você não é inscrito, se inscreve, dá essa força. E também deixa um like, compartilha. E comente aí quem você espera, quem você gostaria, quem você torce, quem você acha que o Santos vai cair neste sorteio da Copa do Brasil. Muito obrigado a todos e pra cima deles. Um abraço.